quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois pela sua graça estamos aqui mais uma vez reunidos, neste momento de adoração ao Senhor, e também de aprendermos da sua santa vontade, para adequarmos as nossas vidas aos preceitos de Deus, que são sempre perfeitos. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E neste momento nós queremos falar justamente sobre isso, sobre o melhor de Deus para a sua vida, para a minha, para as nossas vidas. Hoje nós queremos falar sobre o mel da rocha. E, para tanto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou ler conosco o texto que estará na sua tela, de Salmos, capítulo 81, versículos 13 a 16. Salmos 81, versículos 13 a 16, diz assim: Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. Quero te convidar a se desligar agora de toda distração, a fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor, deixar a sua mente cativa à palavra de Deus neste instante, para meditar na sua santa vontade, que a palavra de Deus encontre um terreno propício em seu coração. Vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e por ela sermos edificados. Que Teu Espírito Santo nos traga revelação, compreensão e entendimento do Teu propósito. Que Teu Espírito Santo nos capacite para viver segundo a sua vontade, provando do melhor que o Senhor tem reservado para aqueles que te temem. Que Teu Espírito Santo trabalhe os nossos corações, nos mostrando aquilo que está errado em nosso procedimento, ou aquilo que já estamos fazendo correto e precisamos edificar, ó Pai. Assim nós te pedimos neste momento, no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, no texto que nós lemos, a palavra de Deus nos diz que em sua provisão ao povo, Deus ele queria dar o melhor da terra, ele queria dar o mel da rocha. Falar de mel da rocha, para o nosso contexto urbanizado, parece um tanto estranho, né? Afinal, provavelmente você nunca viu um favo de mel, provavelmente você nunca viu uma produção de mel, provavelmente você nunca teve que extrair mel. E ainda mais da rocha, porque nós vivemos aqui no Mato Grosso do Sul, uma região que não tem muitas rochas, não é uma região montanhosa, é uma região mais de planalto, né? Mas é estranho para nós essa expressão, e principalmente porque até o mel hoje não é tão comum. Nós acabamos substituindo pelo açúcar mascavo, né? Agora tem os adoçantes, o xilitol e por aí vai. Mas o mel era um produto muito importante no contexto do salmista. E o mel, ele tem um significado especial quando o salmista diz isso. Para aquele contexto, as pessoas compreendiam. Quando Deus disse que queria dar o melhor trigo, o melhor mel, né, o melhor daquela terra, era algo compreensível. E nós precisamos, então, entender o que quer dizer para nós. O que significa, então, essa expressão, o mel da rocha? O que Deus quer nos dizer quando Ele fala que está disposto a nos sustentar com o mel da rocha? E nós queremos, então, fazer uma comparação para o nosso contexto. O que significa este mel? Em primeiro lugar, o mel, ele representa a provisão. O mel, ele representa a provisão, o cuidado de Deus em nossas vidas, que está sempre suprindo aquilo que precisamos. É o Deus que nos sustenta. É interessante que no Salmo 104, o salmista ele mostra que Deus é quem sustenta toda a sua criação. E se ele esconde o seu rosto, toda a criação perece. Vamos ler o texto que está em Salmo 104, versículos 27 e 30, que diz assim: Todos eles esperam em ti, para que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhe retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. É interessante que o salmista mostra
o papel sustentador de Deus para a sua criação. Deus não apenas criou, mas Ele continua sustentando todo o universo. Tudo depende do cuidado e da provisão de Deus. E em especial aqui o salmista está falando sobre o cuidado de Deus com a sua criação, com os animais. Mostra como os animais dependem de Deus. No Novo Testamento, Jesus diz que os pássaros, eles não plantam, eles não semeiam, eles não ajuntam em celeiros, né? Mas ainda assim Deus cuida de cada um deles, sustenta cada um deles. Mas a palavra nos mostra que se Deus esconde o rosto, ou seja, se Deus retira esse sustento, todos os animais perecem. Mas quando Deus sopra o fôlego de vida, Ele traz renovo para a face da terra. Nós dependemos de Deus. Tudo está no controle de Deus, porque Deus é o nosso Jeová Jiré. É uma expressão que significa o Deus da provisão. Ele é aquele que provê o necessário, Ele é o que provê o nosso trabalho, Ele é o que provê o nosso sustento. E aqui na nossa região, ainda é uma região agrária, uma região de muita produção do soja e do milho, então faz muito sentido para nós essa expressão, de entender que, de fato, quando Deus provê a chuva no tempo certo, quando provê o verão, o inverno, a primavera, o outono, tudo no tempo certinho, isso traz bênção, a provisão para o homem do campo, que também, por conseguinte, afeta a nossa cidade. A nossa cidade depende da produção do campo. Então, para nós, isso é bastante compreensível, a provisão de Deus, o Deus que está controlando para que tudo aconteça do jeito certo. Mas quando Deus, em sua santa provisão e em sua sabedoria que vai além do nosso entendimento, Ele decide que é a hora de vir uma geada ou ainda um tempo de seca, nós percebemos o quanto dependemos do cuidado de Deus, o quanto faz falta a chuva no tempo certo, o quanto uma geada muito rigorosa pode trazer prejuízos. E aí nós compreendemos que quando Deus esconde o rosto, né, ou seja, se Deus decide agir de uma forma um pouco mais severa, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós estamos à mercê da provisão de Deus. Podemos então e precisamos aprender do cuidado de Deus. Claro que nós temos que trabalhar, você tem que acordar cedo, você tem que ser pontual no seu trabalho, se esforçar, procurar crescer. Não quer dizer que você vai cruzar os braços e esperar que Deus te mande uma cesta básica pelo correio, né? Não é isso que nós estamos dizendo, querido. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, enfim, fazer os seus afazeres. Mas nós entendemos que é Deus quem nos dá o trabalho que necessitamos. É Deus quem nos dá o sustento. Hoje não é tanto o produto do campo no nosso lar, né? Não na forma de produzirmos propriamente dito, mas é o sustento financeiro. E é Deus que nos provê isso, é Deus quem nos dá o trabalho, é Deus que, em tempos tão difíceis como este da pandemia, que pela sua misericórdia nós estamos já saindo, esperamos logo, logo que essa pandemia se encerre completamente, né? Mas no tempo de pandemia nós percebemos a provisão de Deus, que esteve sustentando o seu povo. E mesmo em tempos difíceis, Deus cuidou de cada um dos seus filhos. No Salmos 81, vemos que Deus não quer apenas suprir a necessidade do seu povo, mas Deus quer nos dar o melhor. O Senhor, Ele quer nos dar o melhor trigo, o melhor mel. Hoje nós não produzimos o trigo, a menos que você seja um produtor, né? Mas de forma geral, você não planta o trigo. Mas quem planta, conhece bem, sabe que existem diferentes tipos de trigo. Trigo de melhor e de pior qualidade. Deus não quer te dar um trigo de má qualidade. Ele quer te dar o melhor trigo, o mais fino, aquele que tem melhor qualidade. Eu me lembro que quando morava em Maracaju, havia ali uma irmã em Cristo, que ela dizia que ela gostava de comprar uma marca específica, porque o pão ficava melhor, o bolo ficava melhor com aquela marca de trigo, né? E quando eu penso nessa palavra de Deus, eu penso nessa situação dessa irmã, que dizia que o trigo ideal resultava em um produto de melhor qualidade. Assim, Deus não nos quer dar o resto, não nos quer dar a sobra, mas quer nos dar o melhor trigo, o melhor mel. É o mel silvestre, depositado pelas abelhas nas fendas das rochas, que além de ser um mel extremamente raro, é um mel puríssimo. É isso que a palavra está nos dizendo do mel que brota da rocha, o mel da rocha. É um mel raro, é um mel puro, é um mel saudável. Não é um mel misturado, é um mel de qualidade, um mel que realmente traz grandes efeitos positivos para aquele que o consome, né?
Na cruz, nós vemos que Deus deu o melhor para a redenção da humanidade. Deus não colocou naquela cruz um anjo, Deus não mandou uma multidão de sacrifícios, né, de touros, de bois, de ovelhas, para ser sacrificado naquele lugar, como era feito no Antigo Testamento, o sacrifício de bois e de ovelhas e por aí vai. Mas Deus, Ele nos deu o seu Filho, o seu único Filho, por amor de nós. Querido, eu não sei quanto a você, mas eu digo com toda tranquilidade que eu jamais teria coragem de oferecer qualquer um dos meus filhos como sacrifício por qualquer ser humano, ainda que fosse pela minha própria vida. Provavelmente eu faria o contrário, sacrificaria minha vida pelos meus filhos. Agora você imagina o coração de Deus, tendo que entregar o seu próprio filho. E não era por pessoas merecedoras, como ainda não somos até hoje, mas entregou por pecadores como eu e você. Por aquele homem que estava naquela cruz, pela prostituta, pelo ladrão, pelo assassino, pelo trabalhador, pelo estudante, por todo tipo de pessoa. Por pessoas que taxamos de pessoas dignas, mas também pelos indignos da nossa sociedade, aqueles que não são benquistos, né? Que são colocados de lado. Deus enviou o seu Filho por todos nós, aqueles que julgamos, e eu digo bem entre aspas aqui, que julgamos dignos, porque a verdade é que nenhum de nós somos, tanto quanto os que nós julgamos dignos, quanto aqueles que julgamos indignos, né? O Senhor ama a todos igualmente e deu o seu Filho por amor de nós. Ele proveu o cordeiro para o sacrifício de Abraão e Isaque, lá no Antigo Testamento, quando Deus havia ordenado que Abraão sacrificasse Isaque, mas na hora final ele diz para Abraão não fazer isso, né, e oferece ali, proveu o cordeiro do sacrifício. E no Novo Testamento nós vemos que Deus proveu Jesus Cristo pelo sacrifício que era necessário, pelo perdão de nossos pecados, para que nós tivéssemos nova vida e nova possibilidade de reconciliação com Deus. Ele deseja, querido e querida, que você prove as doçuras que Ele tem para te oferecer. Deus quer te oferecer aquilo que é de bom. Deus não quer te dar sobras, mas quer te dar o melhor. Mas para isso, você precisa ouvi-lo e seguir os seus caminhos. Esta é a condição que Deus nos dá. Se nós o ouvirmos, se nós seguirmos os seus caminhos, Ele quer nos dar o melhor desta terra. Em segundo lugar, o mel, ele também representa saúde. O mel, ele tem esse sentido, esse símbolo de mostrar a saúde que Deus quer nos dar. Aliás, querido, o mel, ele é excelente para a saúde, porque ele possui características medicinais. Ele não apenas adoça, né, o café, o chá, ele não apenas adoça as receitas, mas ele também tem propriedades curativas, medicinais. Ele é um ótimo revigorante para pessoas cansadas e nervosas. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 27, a palavra fala que após um dia de luta, um dia exaustivo na batalha, Jonatas, que era o filho do rei Saul, ele encontra um favo de mel e ele espeta aquele favo com a ponta da lança e prova e toma daquele mel. E a palavra fala que seus olhos ficaram claros, que ele se revigorou, que ficou cheio de vigor novamente. Então o mel, até pela sua propriedade doce, né, ele revigora, não apenas um vigor físico, mas até mesmo um vigor psicológico, nos dá aquela força novamente quando estamos cansados. Ele tem um efeito expectorante que combate a tosse. Você que é pai, você que é mãe, eu me lembro quando eu era criança e meus pais, minha avó, que cuidou muito de nós, nos dava o mel para ajudar a expectorar, tirar a secreção do pulmão, né, que causa tosse, trazendo novamente saúde. Então o mel, ele é um excelente expectorante natural. Ele é bactericida, antisséptico, antirreumático, vasodilatador, diurético e digestivo e ajuda no tratamento de gastrites. Olha só quanta coisa boa, né? Ele tem elementos antissépticos. Alguns dizem que o mel, bem estocado, ele pode durar por até 100 anos, porque ele não permite a proliferação de bactérias. Então, ele tem esse papel também de trazer asepsia, né? De trazer limpeza, de trazer cura para reumatismos, para ajudar na parte circulatória do corpo e até mesmo para a saúde do estômago.
Ele, usado de forma externa, ele acelera a cicatrização da pele em feridas e queimaduras leves. É uma medicina mais, diria, doméstica, né? Holística, onde as pessoas passavam mel nas feridas para ajudar a cicatrização. Mastigar o favo de mel é excelente para o tratamento de sinusite e rinite. Eu me lembro que uma vez eu fiz esse tratamento natural. Sofri muito quando criança com rinite e bronquite alérgica, e eu me lembro que eu passei um dia inteiro mastigando favo de mel para ajudar no tratamento. Ele também é um ótimo tonificante, tonifica e rejuvenesce a pele e os músculos. Olha só, nós estamos na geração fitness, né? A geração que se preocupa tanto com a saúde. O mel tem este papel. Ele reforça o sistema imunológico, auxilia no tratamento de doenças do coração. Olha que alimento completo que Deus nos dá através do serviço das abelhas. Como Deus é perfeito. E se o mel por si só já não fosse bastante, Ele quer nos dar o mel da rocha, que é o mais puro. Então, querido, querida, entenda essa verdade. Deus não quer apenas que tenhamos vida, mas Ele quer nos dar vida abundante, vida saudável. Você pode até existir, mas vida abundante só tem aquele que está em Deus. Essa é a diferença. Aquele que está longe dos caminhos do Senhor, ele existe. Mas ele não tem vida abundante. O que é vida abundante? É vida plena, é vida completa, é você ser uma pessoa realizada. Não é ser uma pessoa isenta de problemas, mas é ser uma pessoa realizada, completa, segundo o propósito de Deus para a sua vida. Em João, capítulo 10, versículo 10, a palavra diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Entende a diferença, querido? Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você tenha vida e vida plena. Tem muitas pessoas que até têm dinheiro, mas não têm alegria, não têm satisfação, não têm prazer de viver, de acordar pela manhã e perceber o dia maravilhoso que Deus nos dá. Isso não é vida plena, mas Deus quer que tenhamos vida completa. Quantas pessoas moram em casas simples, mas têm alegria, têm satisfação, acordam com desejo de experimentar do melhor que Deus tem reservado para nós. Isto é a vida que Deus quer te dar. Ele deseja revigorar as tuas forças e todo o teu ser. Mas tem uma condição, que você precisa ouvi-lo e seguir os seus caminhos. Você quer o melhor de Deus? Você quer ter saúde na sua vida emocional, na sua vida espiritual e até mesmo na sua vida física? Então, querido, você precisa ouvir a voz de Deus e seguir os seus caminhos. E em terceiro e último lugar, o mel, ele representa prosperidade. Sim, o mel tem esse sentido de prosperidade. Em Jeremias capítulo 41, nos relata o texto em que Ismael poupou a vida de um grupo de 10 homens, quando estes entregaram o que tinha em troca de sua vida, um resgate pela sua própria vida. Quando Ismael ia matá-los, né? Mas eles fazem uma barganha, oferecem o que tinham para salvar as suas próprias vidas. Leia comigo Jeremias, capítulo 41, versículo 8, que diz assim: mas 10 deles disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel, escondidos num campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. Então aqueles homens tinham entre esses produtos, né, que eles ofereceram por resgate da sua vida, tinha o mel, que também era um artigo precioso, um artigo valioso. Aliás, até hoje o mel não é uma das coisas mais baratas, né? Ele tem o seu preço também. Embora seja mais fácil obter o mel, mas ele ainda não é um produto muito barato. Também em Gênesis 43, Jacó instruiu os filhos a levar ao governador do Egito, que ele não sabia que era José, né, até aquele momento, mas instrui que leve alguns presentes. Eles desceram para o Egito para comprar alimento, porque a terra passava por fome, né? Deus havia escondido o rosto, né? E havia uma grande seca naquela região, mas no Egito havia prosperidade, porque Deus havia mostrado ao faraó, através de sonho, ao qual José interpretou, que haveria 7 anos de fome. E aí José, então, estocou o alimento. E quando eles descem para comprar alimento, Jacó diz que eles deveriam levar alguns presentes para o faraó, né? Ou melhor, para o governador, que era José. E aí em Gênesis, capítulo 43, versículo 11, diz assim:
coloquem algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Queridos, estes produtos já são caros nos dias de hoje, não são produtos baratos. Se você vai ao mercado, alguns você nem vai encontrar, né? Mirra, bálsamo, você dificilmente vai encontrar. Mas mesmo que você vá a algum lugar que venda isso, são produtos caros. Imagine naquela época, que eram produtos dificílimos. Mirra foi um dos presentes que os homens, que os magos, né, levaram de presente a Jesus, quando foram até o local de seu nascimento. Ouro, incenso e mirra, né? Eram produtos caríssimos. Deus não quer apenas que você tenha sustento, mas Ele quer também que você seja próspero através do trabalho de suas mãos. Deus quer que você seja abençoado, que o seu trabalho traga sustento para a sua família e até mesmo para outras pessoas. Que você tenha não só o bastante, não só tenha o necessário para sobreviver, mas até mesmo para abençoar outras vidas. E tem pessoas que são tão prósperas em suas vidas financeiras que sustentam outras pessoas. Quantas pessoas Deus dá esta bênção de prosperidade tão grande que compartilham daquilo que têm, abençoando a vida de seus funcionários, ou então sustentando o trabalho da obra do Senhor, enviando missionários, né, investindo dinheiro na causa do Evangelho. Pessoas que o Senhor tem derramado prosperidade financeira, porque são pessoas generosas também, né? Então, entenda isso, querido. No Salmo 25, o salmista nos diz que o homem que teme o Senhor viverá em prosperidade. Eu quero fazer aqui um adendo, porque hoje existe uma teologia que não é bíblica, chamada teologia da prosperidade, onde as pessoas pegam textos bíblicos dispersos e interpretam de forma incorreta. Quando nós falamos de prosperidade, eu não estou dizendo que todos serão ricos, que Deus chama todos para ser tão prósperos que tenham em abundante quantidade em seus lares. Mas prosperidade significa você ter tudo aquilo que é necessário. E, aliás, vai além da riqueza financeira. Então, por exemplo, você até pode ser rico, mas se você não tiver alegria, isso não é prosperidade. Se você não tiver uma família abençoada, isso não é prosperidade. Se você não tiver paz no seu lar, isso também não é prosperidade. Agora, quando você tem o sustento, você tem o alimento do dia a dia, você tem, né, o necessário para honrar com seus compromissos financeiros, quando você usa com responsabilidade as suas finanças, quando você tem o sustento para os seus filhos, né, quando você tem o sustento para o seu lar, quando não te falta aquilo que você precisa para o seu dia a dia, quando você tem uma família abençoada, quando você tem saúde, quando você tem um lar que tem paz, que é prazeroso voltar do trabalho para a sua casa, querido, você é próspero se você tem isso. Se você tem as refeições necessárias no seu dia a dia, se você tem o seu meio de transporte, ou mesmo que não tenha, vá a pé, mas tem saúde para andar, você é próspero. Entenda isso. Deus deseja te dar prosperidade, mas para isso você precisa ouvi-lo e seguir os seus caminhos. Deus quer te dar o melhor, mas você precisa ter um compromisso com Ele. Você precisa ouvir o que Deus tem para você e decidir seguir a vontade de Deus, corrigindo o seu caminhar se estiver fora dos propósitos de Deus. Eu quero concluir dizendo que Deus quer prover as nossas necessidades. Ele é o Deus da provisão. Ele quer que tenhamos saúde. Deus quer que sejamos pessoas plenas. E Ele quer que sejamos prósperos nessa vida também. Que sejamos pessoas bem-sucedidas em todas as áreas do nosso viver. Mas tudo isso tem um si. Se você ouvir e se você seguir os seus caminhos. Não é para a pessoa que quer barganhar com Deus. Querido, tem pessoas que usam o dízimo como instrumento de barganha. E não entenderam. Nós dizimamos porque Deus já nos abençoou. E a bênção de Deus não vem do nosso dízimo, mas vem da nossa vida com Ele. O dízimo é a consequência dessa bênção. Eu não vou dizimar para ser abençoado. Eu dizimo porque já fui abençoado e continuo sendo abençoado. E creio que Deus continuará me abençoando. Entende a diferença? A questão é ter vida com Deus. Não é barganhar com Deus, mas é caminhar com Deus. E aquele que anda nos caminhos do Senhor, a prosperidade é inevitável, a bênção é inevitável, a saúde é uma consequência. Muitas pessoas ainda não entenderam que você não precisa correr atrás das bênçãos, mas quando obedecemos a Deus, elas é que correm até nós. Tem gente que fica falando, eu vou na igreja tal atrás da minha bênção.
Querido, você ainda não entendeu se você tem vivido nesse sentido. É a bênção que vai até você onde quer que você esteja. Abraão foi abençoado quando esteve num lugar fértil, mas também foi abençoado quando esteve no deserto. O povo de Israel foi abençoado no deserto e foi abençoado em Canaã. A questão não é onde você está, mas é com quem você está. Se você estiver com Deus, nos caminhos do Senhor, pode ser um deserto, mas o deserto vai florir. Mas aquele que não está nos caminhos do Senhor pode estar no jardim do Éden e ainda assim não será abençoado, porque está longe dos caminhos do Senhor. Em Salmos, capítulo 23, versículo 6, a palavra diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O segredo da bênção, querido e querida, é a obediência a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, também nos diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É isso que Deus quer. Deus não quer que você fique pagando promessas, se sacrificando naquilo que Ele não te pediu, mas Ele quer obediência. E finalmente, Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Olha só o que a palavra nos alerta. Se nós decidimos obedecer o Senhor, Ele nos abençoará. Mas a consequência da rebeldia é a maldição. Então, querido, a gente precisa obedecer ao Senhor e ouvi-lo. Deus quer nos entregar o melhor trigo, o melhor mel, mel da rocha. Deus quer nos dar o melhor desta vida. Deus quer que vivamos de uma forma adequada, de uma forma abençoada. Em Eclesiastes, no capítulo final, o sábio Salomão já nos diz para a necessidade de usufruirmos bem da vida que Deus nos dá. Mas lembrando sempre que precisaremos prestar conta ao Senhor. E esse é o segredo da sabedoria. Viver a vida debaixo dos preceitos de Deus, para que tenhamos o melhor dessa vida. Você quer? Você está disposto a obedecê-lo, a ouvi-lo? Com certeza, querido. Eu sei que não é fácil abrir mão do nosso eu, abrir mão do pecado, abrir mão das nossas vontades, que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. Mas vale a pena, isso eu te garanto. Porque o Senhor, Ele não nos dá o pior, a sobra e o resto, mas Ele nos dá o melhor desta terra. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. Pai querido, obrigado pelo teu amor. Nem sempre nós compreendemos isso, mas o Senhor tem sempre o melhor. E às vezes somos tão ingratos. Às vezes o Senhor nos tem dado tantas coisas boas e ficamos reclamando daquilo que não temos, porque achamos que se tivermos tal e tal coisas, aí seremos felizes. Mas a felicidade não está em ter coisas, está em caminhar contigo. A felicidade está em ti. É o Senhor que nos completa, é a melhor porção. O Senhor é o nosso melhor mel, o nosso melhor trigo. Sem ti nada disso vale a pena. Não adianta ter riquezas fartas, poder ilimitado, se não tivermos a tua presença em nossas vidas. Portanto, Pai, nos ensina a ter prazer em ti, que o Senhor seja a nossa melhor e maior porção. E as demais coisas serão acrescentadas no dia a dia, porque o Senhor tem imenso prazer em abençoar aqueles que te amam. Que o nosso coração seja inteiramente teu, que tenhamos alegria em ti, que ao acordar pela manhã possamos olhar para o teu sustento, a vida que o Senhor nos concede, o fôlego, e ter um coração grato. Que apesar das lutas, tenhamos a convicção de que o Senhor está conosco, e que as lutas também são importantes para que possamos crescer, e em tudo o Senhor tem nos sustentado e guardado. Ensina-nos a ter um coração grato, ensina-nos a confiar na tua provisão, hoje e sempre. Amém e amém.